Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei. Olá, eu me chamo Márcia, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre o transtorno do espectro do autista. Vamos lá? O transtorno do espectro autista ainda não se sabe a causa do transtorno. Existem muitas pesquisas, os estudos estão avançados, já há determinantes, que vão dizer que há um fator genético. Não se sabe qual o conjunto de genes que determinam o autismo, mas que há uma questão genética, a ciência já pode afirmar. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é basicamente comportamental, ou seja, através de uma observação do comportamento daquela criança, daquele adolescente, enfim. E também serão considerados os fatores ambientais, ou seja, se fará uma investigação em relação à gravidez, por exemplo, sangramento na gravidez, diabetes gestacional, gravidez de múltiplos, gravidez acima dos 40 anos. Esses fatores não são determinantes, ou seja, não vão ocasionar mesmo o autismo. Se eu tive uma gestação tive um diabetes gestacional, meu filho pode nascer autista. Não é assim, eu não estou afirmando isso. Mas são fatores que podem contribuir, podem desencadear o autismo. E ainda existem estudos que vão dizer que a poluição, ambientes muito poluídos, podem contribuir também para o surgimento do autismo. Como ele é um diagnóstico basicamente comportamental, então é necessário se observar se o sujeito, aquele indivíduo, apresenta dificuldade na interação social, na comunicação social, interesses restritivos e estereotipias. São os pilares do transtorno do espectro autista. Principalmente a dificuldade de interação social, os sujeitos portadores do TEA não estabelece esse contato porque eles não interagem, eles não entendem que o outro pode fazer parte da comunicação. Então, geralmente, são crianças mais isoladas, brincam muitas vezes sozinhas, têm interesses muito restritivos, movimentos repetitivos, não conseguem se comunicar por meio de gestos. Muitas vezes a criança nem fala, mas ela já consegue apontar, ela já consegue chamar com a mãozinha, consegue interagir com o olhar. A
criança neurotípica, ela vai ter essa dificuldade. Por isso, a observação, né, esse diagnóstico precoce pode ajudar e muito no desenvolvimento dessa criança. E se eu já observo que essa criança tem apresentado esses comportamentos, eu posso buscar os profissionais aptos para investigar, que são eles, né, o neuropediatra, o psiquiatra, o psicólogo, enfim. E durante o processo de tratamento, outros profissionais também serão importantes, como o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né, que vão aí desenvolver papéis fundamentais durante esse tratamento. O tratamento, hoje em dia, ele é muito avançado, ajuda muito as crianças neurotípicas, porque é válido dizer que essas crianças apresentam dificuldades, mas elas apresentam também potenciais, precisam ser respeitadas nesse sentido. Apesar das limitações, elas vão conseguir sim se desenvolver dentro, lógico, considerando todas as características aí do transtorno do espectro autista. Porém, elas podem avançar, né? E isso é importante, né? A gente entender que essas crianças, apesar de terem dificuldades em se comunicar socialmente, numa interação com o outro, elas gostam do afeto, do carinho e do respeito. E elas compreendem, da maneira delas, o contexto onde elas estão. Então, nós também precisamos compreender, né, esse contexto. A gente precisa se adaptar ao contexto dessas crianças. Existem crianças neurotípicas que podem apresentar de diversas formas o autismo. Por isso se fala do espectro, né? Vão ter crianças que não gostam de barulho, tem outras crianças que já não se incomodam tanto com barulho, tem crianças que não vão conseguir estabelecer o contato visual, outras crianças vão conseguir estabelecer o contato visual, mas é aquele contato mais superficial, como se ela não estivesse necessariamente olhando para você, mas ela ainda assim consegue olhar de alguma forma. Existem crianças neurotípicas que podem ter comorbidades, apresentar a deficiência intelectual, o TDAH, enfim. Cada indivíduo ele vai se comportar de uma maneira. E isso é muito importante ao lidar com essa criança, com esse adolescente, e entender que o universo dele é muito singular. Existem características que são comuns, mas ainda assim essas características vão se desenvolver de forma muito particular em cada indivíduo, ok? Bom, esses indivíduos, né, essas crianças, esses adolescentes, vão para a escola. Sim, a escola precisa recebê-los. Isso, inclusive, é pautado em lei. No final do vídeo, eu vou dizer as leis que regem aí o TEA, transtorno, tá bom? E a escola precisa passar por uma adaptação, né, para poder receber essas crianças. É um desafio? É um desafio, porque é um ambiente muito novo, geralmente elas têm muita dificuldade com ambientes novos, com rotina nova, né? Essas crianças gostam de rotinas repetidas, gostam de fazer as mesmas coisas todos os dias, isso até acalma, né? E quando vão para a escola, tudo é novo, então a gente precisa entender que essa adaptação ela vai ser lenta, ela não vai ser da noite para o dia, ela não vai ser tão rápida como em outras crianças, enfim. Então a gente precisa ambientalizar essas crianças. Por isso que é importante a escola estabelecer um diálogo com a família. Nossa, é muito bom, porque aí ela passa a entender como essa criança funciona, né? Quais são os comportamentos mais difíceis, o que a família pode falar sobre alimentação, que é uma outra característica, né? A alimentação muitas vezes é bem restritiva. Os pais poderem participar um pouco mais. E além dos professores terem esse conhecimento, é importante que toda a escola saiba o que é o transtorno do espectro autista.
porque vão lidar com crianças que vão apresentar comportamentos diferenciados, né? Então é importante saber como lidar com essas crianças, todo mundo que faz parte do universo escolar. Conversar com a família, estabelecer esse diálogo, ambientalizar essa criança, facilita muito o processo de aprendizagem. E um outro fator muito importante é sempre ofertar um ambiente pedagógico para essas crianças. Elas precisam ir à escola e aprender algo novo, né? Então, mesmo que seja no tempo delas, né, com as limitações que elas apresentam, no ritmo delas, mas esses avanços precisam ser comemorados, precisam ser considerados e estimulados, ok? Uma dica. A família, por exemplo, né, que está levando a criança para a escola, as crianças pequenas, crianças um pouquinho maiores também, é importante, leve essa criança um pouco antes de iniciar as atividades, para ela conhecer o ambiente, passeia com ela na frente da escola, ver com a escola se é possível ela entrar, conhecer a escola, os profissionais que fazem parte, quem sabe até o professor, para que ela vá entendendo, né, que ela vai passar por novas situações, vai conhecer novas pessoas. Isso é importante, tá? Os pais que puderem fazer isso ajuda e muito para que essa criança se ambientalize e não seja tão angustiante, né, a ida para a escola. E geralmente a escola faz uma grande diferença para essas crianças, elas conseguem apresentar grandes avanços ao ir para a escola. E é importante que a família seja bem clara, né, com os profissionais, colocando se a criança tem acompanhamento, se ela não tem acompanhamento, se já foi feito um diagnóstico, ok. Se, por exemplo, a família diz para a escola que não houve um diagnóstico, é importante que a escola não faça esse diagnóstico. Pode apontar, né, para a família, identificar, olha, há um comportamento diferente, a gente precisa investigar, a criança tem tais e tais dificuldades, mas quem vai poder dizer isso para a família e fazer um diagnóstico apropriado é os profissionais que eu havia citado, neuropediatra, psiquiatra, o psicólogo, né? Eles podem contribuir para a identificação desse diagnóstico. E a escola contribuir para a identificação. Os professores ajudam muito, né? Eles ajudam nessa questão da identificação. Além disso, os professores podem usar vários recursos no processo, né, nesse ambiente pedagógico aí, que vão ofertar para essas crianças. E o principal recurso é o visual. O autista, ele é visual. O autista, ele é muito concreto. Ele não consegue imaginar, ele não consegue fazer metáforas. Então, se você puder usar os recursos visuais, vai ajudá-lo. E se você souber dos interesses restritivos, ajudem muito, você pode utilizá-los ao seu favor. Então, por exemplo, uma criança que gosta muito de carrinho, você pode utilizar os carrinhos para trabalhar com ela. Já vai facilitar, ela vai permitir, né, uma abordagem melhor, mais facilitadora. Se você vai contar uma história para essa criança, você pode usar os personagens que ela se identifica, ou vai contar a história, pode usar fantoche, figuras, tudo concreto ajuda muito a criança autista, né? Isso também se estende para o adolescente. Então, por exemplo, esse adolescente, ele não consegue ler, ele não consegue interpretar com facilidade, ele pode fazer a prova de uma forma diferenciada, ele pode fazer as atividades de uma forma adaptada, isso é importante. Tá? Ele vai aprender, mas ele vai precisar de recursos diferenciados. A criança menor, a mesma coisa, né? A educação infantil necessita de muita criatividade, predisposição para lidar com essas crianças. Mas entenda, as limitações devem ser consideradas.
atividades. Então, você conversando com a família, percebeu que essa criança foi dito, né, para a escola, que a criança não gosta muito de sala barulhenta, não se identifica, por exemplo, com a música, tem muita dificuldade com os instrumentos musicais, não tem problema ela não participar das aulas de música, pode participar de outras atividades, ou isso ser colocado para ela de uma maneira mais tranquila, sabe, sem exigir que ela cumpra aquela rotina, que todas as outras crianças cumpram. Ela vai cumprir, é importante que ela seja incluída, mas respeitando essa inclusão, né? Então, tem a aula de música, ela pode ser ali, levada para a salinha, ficar um tempinho, viu que ela está angustiada com barulho? Dá uma volta com ela pela escola, retira ela do ambiente, coloca ela num ambiente mais tranquilo. Não há problema nenhum, ok? Uma outra questão muito importante, é válido tanto para os pais quanto para os professores, é criar uma rotina. A criança autística, até as outras crianças, né, elas gostam de saber o que elas vão fazer, o que esperam dela, o que aquele ambiente vai ofertar. Para a criança neurotípica, isso ainda é mais importante. Fazer uma rotina junto com ela, que ela participe da elaboração. E cada rotina feita, cada atividade realizada, pode ir lá e marcar, olha, conseguimos fazer a tarefa tal, você conseguiu almoçar, você conseguiu, a gente conseguiu hoje fazer aula de natação, olha, a gente fez a aula de natação, mostra para ela que ela tem cumprido as atividades, isso também é muito importante. E principalmente, verifique com a família a questão do sono, né? Se é uma criança que descansa, se é uma criança que apresenta muita insônia, muito agitada, porque aí na escola, né, durante o dia, isso vai ser, como é que eu vou dizer a vocês? Isso vai ser identificado, isso vai ser manifestado, né? Então, entenderam? A importância do diálogo com a família é muito importante. Isso ajuda muito na adaptação à escola. E professor, se acalma, né? Não precisa ficar angustiado ao lidar com a criança neurotípica. Peça ajuda. Você precisa e vai precisar de outros profissionais. Eu sei que muitas famílias não têm condições de pagar o tratamento, a rede pública também não contribui, não oferta esse tratamento como deveria, mas é bom sempre orientar a família, pedir ajuda na escola, da coordenação pedagógica, de quem está ali para o seu apoio, tá bom? Isso vai ajudar aí no processo de aprendizagem. E lembre-se, essas crianças precisam e elas entendem o que é o carinho, o que é o afeto. Muitas vezes elas não conseguem manifestar, mas elas precisam dessa atenção, desse amor, desse olhar diferenciado e cuidadoso. Bom, eu pincelei aqui um pouquinho sobre o transtorno, né, do espectro autista. Caso vocês tenham dúvidas, né, queiram dar sugestões de outros vídeos, queiram compartilhar experiências, pode entrar em contato comigo através do e-mail marcia.macedo78@gmail.com. O que eu puder ajudar, eu estarei ali para ajudá-los, tá bom? Mas eu vou indicar um canal que é muito interessante, tá no YouTube, tem muitos vídeos gratuitos, que é o Neurosaber. Lá o neuropediatra responsável por esse canal é especialista no autismo. Então lá tem vários vídeos, a esposa dele é pedagoga, psicopedagoga e trabalha com os autistas. Então tem várias dicas de vídeos, de atividades que podem ser feitas com as crianças, tá bom? Com os adolescentes, enfim. Eu agradeço, até a próxima e estamos juntos. Oi, eu sou a Tati, eu sou a mãe da Lana. A Lana foi diagnosticada com autismo quando ela tinha 1 ano e 3 meses. Eu estou aqui para falar um pouco sobre as características dela,
como foi receber esse diagnóstico. E, a princípio, a Alana era um bebê normal. Ela nasceu de parto normal, tamanho e peso normal. Ela teve um desenvolvimento dentro do típico até os 4 meses. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa de diferente com ela, ou alguma coisa que não estava dentro do normal. Ela mamava e não olhava no meu olho, ela não sentia dor, ela não se incomodava com nada, ela não gostava que a gente pegasse nela, ela só queria estar sentada no carrinho, ela passava horas e horas balançando a cabeça, a mão e os pés. Ela chorava muito, 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 ela passava a noite toda chorando, ela não dormia, passava a noite toda chorando, balançando a cabeça e tacando a cabeça no berço. Ela arrancava os cabelos. E aquilo foi me incomodando, porque era um comportamento diferente, que eu nunca tinha visto em outras crianças da idade dela. Só que ao procurar o médico, ele falava pra mim que era normal, que toda criança era diferente, que toda criança tinha um desenvolvimento diferente. Só que ela teve um atraso pra tudo. Ela atrasou pra engatinhar, atrasou pra sentar, ela não balbuciou. Foi quando eu resolvi procurar uma fono. E aí a fono avaliou ela, chegou até a pensar que ela era surda, porque a gente chamava, fazia barulhos na frente dela, e ela nem tinha, nem ali, como se tivesse nada acontecendo. E a gente percebeu que ela tinha uma audição seletiva. Ela ouvia muito bem, mas ela só ouvia o que ela queria. Então ali você podia chamar horas e horas e horas que ela nem estava ali. Mas se você ligasse uma música que ela gostasse, Galinha Pitadinha, ela já ia procurando som. Aí foi quando a Fone encaminhou ela para precoce e já encaminhou ela pro neuro. Falou assim, ó, mãe, tem alguma coisa diferente na Alana, então a gente vai investigar. Só que a vaga da precoce demorou muito para sair. Quando a vaga veio sair, ela já estava com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E eu ali, angustiada, vendo a minha filha atrasando em tudo, no desenvolvimento e tudo. E nas consultas com o pediatra sempre falava que estava normal, o peso era normal, o tamanho dela estava normal, a cabecinha dela estava normal. E eu via que não era aquilo, que ela não me conhecia como mãe. Eu entrava, eu saía, ali entrava e saía um estranho. Ela não fazia aquela festa quando eu chegava, quando eu saía, não. Quando ela fez 1 ano, ela andou e falou. Tudo na mesma semana. Só que 2 semanas depois, a Alana acordou muda. Ela não andava e não falava. Isso me deixou super angustiada. Me bateu um desespero enorme. Foi quando eu resolvi não esperar mais sair a vaga de uma consulta do SUS e resolvi pagar um neuro particular. Levei a Alana nesse neuro, porque eu já estava tão cansada de ir para tantos médicos, assim, tanto pediatra, e falava que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando doida. Mas eu fui com o coração apertado, sabe? Mas eu sabia que dentro de mim tinha alguma coisa errada com a minha filha. E eu já estava cogitando essa história do autismo, né? Quando eu cheguei lá, conversei com o pediatra não, desculpa, conversei com o neuro, falei toda a vida dela, todos os atrasos dela, que ela tinha muita mania de estar rodando tudo, e depois eu fiquei sabendo que aquilo ali era estereotipias, e foi muito difícil mesmo, porque eu fui naquele intuito, naquela esperança de chegar lá, o médico olhar pra mim e falar assim, mãe, você tá doida. Seu filho não tem nada. Mas foi totalmente ao contrário. Depois de horas dentro desse consultório, ele avaliando ela, olhando ela, botando ela pra brincar e tudo. E eu via que eu achava que era brincadeira, né? Porque ela tinha mania de pegar o carrinho, botar pra cima e ficar rodando, a rodinha do carrinho. Pra mim, ali é tudo normal. Foi quando ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu vou falar o que a sua filha tem, tá? Hoje você está recebendo um anjo azul. Sua filha tem autismo. Gente, foi a pior notícia que eu já recebi. Foi como se alguém tivesse aberto o chão e eu tivesse caindo num buraco sem fundo. Por mais que eu tivesse certeza que alguma coisa estava acontecendo, você nunca espera ouvir isso de um médico. Parece que tudo que eu tinha idealizado para ela, que eu tinha sonhado a minha gravidez, tudo aquilo tinha se acabado.
Parece que aquela criança que eu idealizei, ele chegou e falou assim, não, não é essa. Seu filho é esse, tá? E aí veio o medo, veio o desespero. Não é fácil. Não é fácil pra ninguém receber um diagnóstico desse. Mas também não é o fim. Eu sei que eu chorei muito. Eu saí do consultório chorando. Eu cheguei em casa, eu chorei a noite toda. Eu acordei no outro dia de manhã. Fala oi. Oi. E resolvi correr atrás das terapias. Resolvi procurar uma vaga pra ela na creche. Oi, eu sou a Nana. Tá bom, deixa a mamãe falar que depois você vai, tá? Bom. Resolvi lutar por ela, como o mesmo neuro falou que ela ia desenvolver. Se ela tivesse o atendimento necessário, se ela fizesse as terapias, se eu lutasse por ela, colocasse ela na creche, porque o problema que ela tem é social. Ela tem que aprender a brincar, a socializar com as pessoas. E isso ela ia aprender na creche, na precoce, e foi o que eu fiz. Hoje ela já tá na creche, vai fazer 1 ano, né? E na precoce ela vai para quase 2 anos, não. Quase 2 anos na precoce. E mudou muito, 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 muito. Hoje ela já fala, ela já anda, já come com a própria mão. Já socializa bastante, que ela não gostava de criança da idade dela. Hoje ela já brinca bastante. Ela tem as limitações dela. Tem, como toda criança com autismo tem. Só que é uma luta diária, né? É um aprendizado diário. E a gente tá conseguindo com as terapias. Ela faz fono, faz TO, fazia natação também, mas saiu. Então ela tem um monte de coisinhas que ajuda ela, né? E é um passo de cada vez. Entendeu? Não é fácil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. E eu tenho a agradecer bastante as professoras da precoce e as professoras da creche, que estão me ajudando muito com ela. É visível, assim, o desenvolvimento dela, como que ela cresceu, como que ela desenvolveu bastante nesse pouco tempo que ela tá na creche. Eu tenho certeza que ela vai desenvolver muito, 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 que ela tem um potencial enorme, que não é só o diagnóstico, não. Ela é minha filha, ela tem 3 anos e ela tem a vida toda pela frente. E que a gente não pode se apegar a um diagnóstico, não é porque ela tem autismo que ela não tem capacidade. Ela tem capacidade como qualquer outra criança. Ela tem as limitações dela, mas ela vai crescer, ela vai desenvolver. E é isso que eu busco hoje para ela. Eu busco cada dia mais ela desenvolver mais, ela crescer mais. E busco igualdade e inclusão para ela também. Então, a creche para ela foi uma inclusão. Incluiu ela bastante. Hoje em dia eu posso ver o tanto que a minha filha cresceu. E eu só tenho a agradecer. Muito, primeiramente, a Deus. E depois, as professoras, né, que estão aí me ajudando e me auxiliando. Olá, educadores! Eu sou a Dailane, professora do Sei Tocando o Mundo. Que tema gostoso, não é? De assistir, de ouvir, tá muito bom. Então, hoje eu trouxe algumas diquinhas para vocês de brincadeiras para poder fazer com as crianças autistas. Então, gente, é um pouco difícil deles conseguirem interagir com a gente. Porém, tem algumas brincadeiras muito fáceis que a gente consegue trazer o olhar dele para a gente. A primeira brincadeira, serra, serra, serrador. Quem nunca brincou de serra, serra, serrador, não é verdade? No momento que você está fazendo assim com a criança, ó, serra, serra, serrador, está vendo o contato visual com o seu aluno. Então, isso passa uma segurança para a criança. Uma outra brincadeira muito legal de fazer com eles também são bolinhas de sabão.
eles adoram bolinhas de sabão, mas nós não podemos, muitas vezes, a gente tem a mania de ficar em pé. E o que é recomendado para poder trabalhar com eles com a bolinha de sabão é que ficamos sentados ou na altura deles e que possamos fazer as bolinhas com calma, com delicadeza, assoprando devagar para poder dar tempo de ter o contato. Nesse momento, a gente pode estar fazendo algumas caras e bocas também, que é o momento que ele está nos observando. Uma outra brincadeira bem legal também, bem interessante, é de pular. Vamos lá. Vamos supor que pegamos todos os colchões, colocamos no chão da sala e começa a pular junto com eles. Eles amam essas brincadeiras. Entra no mundo deles das brincadeiras. Vamos fazer com que eles sintam que está sendo gostoso, que está sendo prazeroso, que eles conseguiram trazer a gente para perto deles, tá bom? Vamos aproveitar também para poder explorar os brinquedos que eles gostam. Se você ver que o seu aluno gosta de dinossauro, se você ver que o seu aluno gosta de letras, se você ver que o seu aluno gosta de números, então vamos utilizar esses brinquedos e trazer para as nossas brincadeiras. Eu tenho um aluno que gosta muito do alfabeto, das letras. Então eu vou fazer um caça-tesouro das letras com ele. Eu tenho um aluno que gosta muito de dinossauro. Que tal a gente enterrar alguns dinossauros, mas vamos lembrar, sempre facilitando. A gente pode deixar um dinossauro com o rabinho para fora, e sempre que eles acharem, temos que estimular, bater palmas, falar parabéns, você conseguiu, olhar nos olhos deles e elogiarem, combinado? Então, essas são as minhas dicas para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a nossa formação, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Qual é o seu nome? Luca. Seu nome é Luca? Quantos anos você tem, Luca? 10 anos. 3 anos. Quer o azul? Ah, que lindo! Azul! Tchau, azul! Outro! Tia, Põe guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague. Chapéu! E o outro? O que é? Você vai pegar? Estrela! Brilha, brilha! Estrelinha! E agora é o gato, minhão. E agora você vai pegar achar isso daqui. o relógio. E agora você vai pegar a banana. O que você vai pegar aí? Ó aqui a banana, ó. Banana. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai
as pessoas eram boas em um mundo de amor. E acordei